Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria aconteceu entre 1947 e 1991 e marcou a polarização do mundo em dois blocos, um liderado pelos americanos e outro pelos soviéticos. Essa polarização gerou um conflito político-ideológico entre as duas nações e seus respectivos blocos, cada qual defendendo seus interesses e sua ideologia. A Guerra Fria nunca gerou um conflito armado direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas o conflito de interesse entre os dois países resultou em conflitos armados ao redor do mundo e em uma disputa que ocorreu em diversos níveis, como a economia, a diplomacia, a tecnologia e entre outros. Causas. A Guerra Fria foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial, conflito que aconteceu entre 1939 e 1945. Ao final desse conflito, Estados Unidos e União Soviética saíram como as duas grandes potências mundiais, e essa situação contribuiu para o surgimento de um cenário de polarização. O início da rivalidade entre os americanos e soviéticos no pós-guerra é debatido pelos historiadores. Considerava-se que a Guerra Fria iniciou-se por meio de discurso realizado por Harry Truman no Congresso americano em 1947. Nesse discurso, o presidente americano solicitava verba para combater o avanço do comunismo na Europa e alegava que era o papel do governo americano combater o avanço da influência soviética. Com isso, iniciou-se a doutrina Truman, ideologia que englobou as medidas realizadas pelo governo americano para conter o avanço do comunismo na Europa. Uma das etapas dessa doutrina foi o Plano Marshall, o plano de recuperação da Europa destruída pela guerra. O objetivo desse plano era aumentar a influência americana na Europa, e os soviéticos, percebendo isso, proibiram os países de seu bloco a aderirem ao Plano Marshall. Um discurso praticado pela doutrina Truman utilizava um discurso alarmista que colocava o governo soviético como um governo expansionista. O governo americano, no entanto, sabia que a postura dos soviéticos era uma postura defensiva, porque o país estava destruído pela guerra e buscava garantir seus interesses apenas nas zonas de influência. Além disso, outro ponto importante é que as dificuldades econômicas que os países europeus enfrentariam no pós-guerra poderiam abrir espaço para o avanço do comunismo, e isso preocupava os americanos. Assim, os americanos desenvolveram um discurso maniqueísta que foi responsável por polarizar a relação entre as duas nações. Os soviéticos, que a princípio interessavam-se apenas em garantir o controle sobre suas zonas de influência, acabaram incorporando o discurso maniqueísta, o que concretizou a polarização que marcou a Guerra Fria. Bom, entre as características podemos citar, primeiramente, a polarização. Por meio de dois blocos, um sob influência americana e outro sob influência soviética, que foi uma das grandes marcas da Guerra Fria. Com isso, os americanos e soviéticos possuíam uma retórica agressiva contra seu adversário e tinham aliados estratégicos. 2. Corrida armamentista. A disputa entre as duas nações e a procura por mostrar-se como força hegemônica motivaram ambos a investirem pesadamente no desenvolvimento de armas de destruição em massa, as bombas nucleares e termonucleares. 3. Corrida espacial. A disputa entre as duas nações manifestou-se também na área de tecnologia entre 1957 e 1975, concentrou-se na exploração do espaço. Quarto, interferência estrangeira. Os dois países realizaram, ao longo dos anos de Guerra Fria, uma série de interferências em nações estrangeiras como forma de garantir seus interesses. O Brasil, por exemplo, foi alvo disso quando os americanos apoiaram o golpe militar em 1964. Acontecimentos importantes, parte 1. A tensão gerada pela Guerra Fria repercutiu de inúmeras maneiras no mundo ao longo da história humana. Destacaremos algumas informações desses acontecimentos abaixo. Revolução Chinesa. A China foi um dos locais influenciados pela ideologia comunista e desde a década de 1920 o país vivia uma guerra civil travada por nacionalistas, apoiados pelos Estados Unidos, e comunistas, apoiados pela URSS. Depois do fim da Segunda Guerra, a Guerra Civil retomou e os comunistas conseguiram se impor e conquistaram o poder do país em 1949. O avanço do comunismo pela China alarmou os americanos e fez com que pesados investimentos dos Estados Unidos fossem destinados a locais como Japão e Coreia do Sul. Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia foi travada entre 1950 e 1953 e contou com o envolvimento de soldados americanos e soviéticos. Esse foi o primeiro grande conflito
depois da Segunda Guerra Mundial e aconteceu entre 1950 e 1953. Esse conflito foi resultado da divisão da Península da Coreia, feita por americanos e soviéticos, em 1945. O norte governado por comunistas e o sul governado por um governo capitalista. A tensão desenvolvida entre os dois lados entre 1945 e 1950 levou os norte-coreanos a invadirem a Coreia do Sul. O objetivo era reunificar a Coreia sob um governo comunista. Os soviéticos participaram do conflito às escondidas e os americanos entraram no conflito já em 1950. O conflito foi encerrado sem vencedores e a península permanece dividida até hoje. Crise dos mísseis em Cuba. O momento de maior tensão em toda a Guerra Fria ficou conhecido como Crise dos Mísseis e aconteceu em Cuba em 1962. Cuba havia passado por uma revolução nacionalista em 1959 e um tempo depois aliou-se com os soviéticos por causa dos embargos americanos. Em 1962, os soviéticos resolveram instalar uma base de mísseis em Cuba e deu início à crise diplomática. Os mísseis instalados em Cuba não representavam séria ameaça aos americanos, mas prejudicavam a imagem do presidente John Kennedy. Com isso, o governo americano ameaçou os soviéticos de guerra caso os mísseis soviéticos não fossem retirados. 2 semanas depois, os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba e, em troca, os americanos retiraram mísseis da Turquia. Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã aconteceu entre 1959 e 1975 e foi um dos momentos mais tensos dos Estados Unidos na Guerra Fria. Nessa guerra, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul travavam um conflito aos mesmos moldes do que havia acontecido na Coreia. Os americanos, em socorro aos sul-vietnamitas, invadiram o país e passaram a lutar contra o Vietnã do Norte. A Guerra do Vietnã foi cara para a economia americana e custou milhares de vidas ao seu exército, que se retirou do país em 1973, derrotados. Em 1976, o país foi unificado sob domínio do governo do Vietnã do Norte. Guerra do Afeganistão de 1979. Esse é o conhecido Vietnã dos Soviéticos. Os soviéticos invadiram o Afeganistão em 1979, em apoio do governo comunista daquele país contra os rebeldes fundamentalistas islâmicos que atuavam, sobretudo, no interior do Afegão. Ao longo de 10 anos de conflito, os soviéticos lutaram em vão contra as forças rebeldes. Exauridos economicamente, os soviéticos retiraram-se do Afeganistão em 1989. A Alemanha na Guerra Fria. A Alemanha foi um local de extrema importância durante a Guerra Fria, porque ali a polarização manifestou-se de forma intensa. O país foi dividido em zonas de influência no fim da Segunda Guerra, e elas resultaram no surgimento de 2 Alemanhas: a Alemanha Ocidental, aliada dos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, aliada da União Soviética. Essa divisão também foi refletida em Berlim, que a partir de 1961 foi dividida por um muro construído pelo governo da Alemanha Oriental, em parceria com a União Soviética. Os comunistas queriam colocar fim na invasão da população da Alemanha Oriental para Berlim Ocidental. O Muro de Berlim permaneceu de pé por 28 anos e foi símbolo da polarização causada pela Guerra Fria. Ao longo dos anos da Guerra Fria, americanos e soviéticos procuraram garantir sua influência sobre o seu bloco e, para isso, criaram grupos que realizaram a cooperação econômica, política e militar entre seus aliados. Plano Marshall e Comecon. O Plano Marshall, como citado, foi criado pelos Estados Unidos para financiar a reconstrução da Europa e conter o avanço do comunismo. Os soviéticos, em resposta, criaram um Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Comecon, que garantia apoio econômico aos países do bloco comunista. OTAN e Pacto de Varsóvia. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, foi criada como uma aliança militar entre os países alinhados aos Estados Unidos em 1949. Já o Pacto de Varsóvia foi criado em 1955 e visava a garantia da segurança dos países
do bloco comunista. A partir da década de 1970, a economia da União Soviética começou a entrar em crise. A crise foi resultado da falta de ações do governo soviético para dinamizar a economia do país, que já demonstrava estar em atraso tecnológico e econômico em relação às grandes potências mundiais. E os indicadores sociais do país começaram a cair. A disparada no valor do petróleo criou um clima de falsa prosperidade, que impediu que reformas na economia soviética acontecessem. O envolvimento do país na guerra do Afeganistão e o acidente nuclear que aconteceu em Chernobyl em 1986 contribuíram para o fim da União Soviética, pois impuseram pesados gastos a um país com a economia já fragilizada. O último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, começou a realizar reformas, Glasnost e Perestroika, reformas de abertura do país para o Ocidente, sobretudo na economia, e essas levaram ao desmantelamento da União Soviética. Quando Gorbachev renunciou, em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética foi dissolvida, e isso marcou o fim da Guerra Fria.